A Semana da Criança está chegando e nós precisamos começar aí a pensar no nosso plano de aula, não é mesmo? Então, no vídeo de hoje, eu vou passar exatamente um planejamento completo para a Semana da Criança, alinhado à BNCC. Vou passar para vocês todos os códigos alfanuméricos para educação infantil, só que você vai poder adaptar também para os anos iniciais do ensino fundamental. Gente, são muitas dicas, sugestões de atividades que vocês vão adorar. E é para a semana toda, então vai facilitar bastante aí a nossa vida. O meu nome é Lilian Lopes, seja muito bem-vindo ao canal e bora para a tela do computador. Bom, gente, eu já estou aqui na tela do computador para a gente visualizar aí o nosso plano de aula para a Semana da Criança. Na verdade, você pode fazer da maneira como você preferir. Você pode fazer a semana completa, o mês completo ou o dia completo, conforme, né, a sua disponibilidade na sua escola, no seu trabalho, de acordo também com o que você vai combinar aí com as suas colegas de trabalho, porque às vezes você vai fazer um plano de aula desse aqui, você quer fazer com mais alguém, vocês combinaram para facilitar a vida e o cotidiano dentro da escola. Então, eu vou passar as sugestões de atividade, as dicas, mas você vai adequar conforme a sua turma, a sua faixa de idade, das suas crianças, o nível também, porque por vezes você trabalha com a educação, ensino fundamental, mas eles não estão tão avançados, né? Devido aí às vezes 2 anos que eles foram prejudicados. Você quer colocar para os menorzinhos, gente, adapta conforme a sua realidade. No vídeo de hoje, eu vou passar para vocês os códigos alfanuméricos da BNCC para a educação infantil. Mas aí, se você for fazer para o ensino fundamental, você vai lá na BNCC e procura os códigos alfanuméricos de acordo com as atividades que eu vou passar aqui. E como que você encontra isso? Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como que você encontra todos esses códigos alfanuméricos de acordo com a faixa etária que você trabalha. Vou deixar o link, né, aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então, a hora que terminar o vídeo aqui, você passa lá e dá uma olhadinha para você encontrar esses códigos aí. Mas vamos lá. Gente, então esse aqui são os códigos alfanuméricos da educação infantil, tá? Tanto esse aqui quanto esses. Por quê? Devido ser uma semana inteira que eu vou passar para vocês, nós vamos trabalhar muitos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. No ensino, né, no ensino fundamental, a gente chama de habilidades. Então, cada número desse aqui é uma habilidade, é um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Então, é só vocês darem print nesta tela e também nesta tela aqui. São muitas habilidades que nós vamos trabalhar com as nossas crianças, tá? Aqui, gente, é um objetivo geral e objetivo específico. Então, quem acompanha meus vídeos sabe que eu sempre comento sobre isso. Quando você vai colocar no plano de aula, lá naquele esqueleto que a gente, né, tem na nossa escola para fazer o nosso planejamento, a gente coloca nos objetivos gerais, né, nos objetivos, a gente coloca o quê? Esses códigos aqui, tá? Porém, também tem gente que gosta de colocar esse aqui. Vai depender muito de como você faz esse planejamento. Eu tenho alguns modelos de planejamento no meu blog. Tem o link do blog aqui abaixo, tá? Só vocês entrarem lá, colocar a lupinha para pesquisar, coloca plano de aula que vai aparecer algumas coisas, né? Então, gente, cada um faz a maneira que quiser. E esses objetivos específicos e os gerais, o que eu faço? Eu gosto de saber. Por quê? Como que você vai dar um trabalho sem saber o motivo do que você está dando aula? Por que eu estou dando esta atividade? Porque aqui na BNCC nós temos também, ó, por exemplo, utilizar sons produzidos por materiais, objetos e assim sucessivamente. E aqui são os específicos, porque na Semana da Criança nós vamos fazer tudo isso. É bem específico para esta data comemorativa.
Na BNCC, eles não falam de datas comemorativas, eles colocam num geral, né? Então, por isso que eu coloco sempre aqui no nosso plano de aula. Estimular a autoestima das crianças, evidenciar direitos e deveres da criança segundo o Estatuto, direitos e deveres, né? Perceber a importância de conviver com outras crianças através da participação nos encontros de integração, desenvolver habilidades, né? Pintura e etc. Vocês vão dar um print, ler direitinho, pode copiar, colar aí no seu plano de aula, tudo bem? Reconhecer que nem todas as crianças têm o mesmo tipo de infância, né? A gente tem que mostrar a realidade para as crianças. Isso. No primeiro dia, o que nós vamos fazer? Primeiro, gente, eu adoro rodas de conversa, independente da idade. Porque é importante nós sabermos quais os conhecimentos prévios que o nosso aluno traz dessa data. Aqui eu coloquei algumas questões para fazer para educação infantil. Mas, gente, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, você também consegue fazer essas perguntas. Parecem perguntas aleatórias, mas vamos olhar bem lá nas entrelinhas. Quando você faz esse tipo de pergunta para suas crianças, você vai estar conhecendo o seu aluno. Então, são perguntas aleatórias, mas que podem trazer grandes coisas para você daqui para frente reorganizar o seu plano de aula. Lembra, gente, é formação contínua, a avaliação ela é contínua. Então, desde o momento que eu estou fazendo essas perguntas para os meus alunos, eu estou avaliando os meus alunos. Aqui, ó, que eu até coloquei, né? Auxílio futuro das atividades. Isso, gente, em qualquer idade. Porque, por exemplo, se eu faço esse tipo de pergunta com outros... Por exemplo, aqui na educação infantil eu coloquei: se os seus brinquedos pudessem falar, o que você acha que eles diriam? Para um adolescente, por exemplo, você faz a seguinte pergunta: olha, e se seu celular, seu WhatsApp começasse a falar com outras pessoas, o que ele diria? Né? Você adapta conforme a idade do seu aluno. Se chovesse comida do céu, que tipo de comida seria? Isso aqui, gente, qualquer idade você pode perguntar. Se a nossa família vivesse em um zoológico, que tipo de animal seria? Também, né? Qualquer idade. Qual a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Então, você vai fazendo essas perguntas para eles e, de acordo com as respostas, você começa a conduzir os seus alunos, para você poder conduzir o restante da semana. Então, porque às vezes eu vou passar algumas atividades e você vai adaptando com outros planos de aula que, inclusive, eu tenho aqui no canal. Lá no card final, eu vou deixar planos de aula que vocês podem também assistir e adaptar aquelas atividades que eu passo para a Semana da Criança. Né? São muitas ideias que eu tenho. E aí você pode ir adaptando conforme a data comemorativa, tá? Quando você assistir tudo, vai estar o link lá no final. Então, se sua cor favorita tivesse um cheiro, de que seria? O que você prefere, ler a mente das pessoas ou ser invisível? Essa pergunta é massa para qualquer idade. Eles vão... Gente, essas perguntas, elas demoram. Você fica muito tempo falando sobre essas perguntas com as crianças. Vai anotando coisas que vocês acham que podem ser importantes para aulas futuras, tá? O que você escolheria? Ser capaz de voar ou respirar embaixo d'água? Aqui a gente percebe muito a personalidade da criança quando você faz essa pergunta. Se você pudesse fazer uma nova lei, qual seria? Se você tivesse uma máquina do tempo, viajaria para o passado ou para o futuro? E aí você vai fazendo essas perguntas para você ir conhecendo, distraindo, trazendo a criança para você, tornando essa criança mais íntima de você, né? Então, isso é muito interessante, tá? Por quê? No primeiro dia lá na educação infantil, até no Fundamental 1 também, o tema, gente, da nossa aula de hoje, brinquedos e brincadeiras antigas. Então, o que você pode fazer? Você pode, antes, claro, como é um plano de aula, você já tem que já ir planejando. Trazer alguém que tenha mais de 60 anos para dentro da sua sala de aula. Traga essa pessoa, pode ser alguém da faxina, da cozinha, alguma professora que esteja disponível ali naquele momento, ou mesmo a avó de algum aluno, de repente. Para quê? Para trazer a família para dentro da escola, para dentro da sala de aula ali, junto com você. Porque essa pessoa ela vai contar
a história dos brinquedos, como eram os brinquedos na época dela. E olha como que foi mudando. Só que, com certeza, gente, essa pessoa ela não vai falar só sobre brinquedo, ela vai falar sobre muitas coisas, né? E as crianças elas acham muito interessante. Mas como vocês viviam sem celular? Como não tinha televisão? Você tinha que assistir na casa do vizinho? Meu Deus, né? Então era uma coisa bem doida, eles não têm ideia do que é. Então, traga alguém para contar como era a história. E aí você vai fazer as comparações, ó, de antes e depois. Se por um acaso você não puder trazer alguém para contar essa história, porque quando a pessoa vem, gente, 2, 3 aulas ali, você com essa pessoa dentro da sala de aula. Se caso não vier, você não conseguir alguém, você pega brinquedos antigos, faz uma apresentação de PowerPoint, como eram os brinquedos de antigamente. E se você conseguir essa comparação de como era antes um certo brinquedo, por exemplo, um videogame quando lançou lá em 1970, 80. Aliás, gente, não é que eu quero falar que eu era velha, não, mas eu tive um Atari. Quando meu pai trouxe aquele Atari, eu nunca vou esquecer, foi uma festa. E quando a gente fazia para limpar a fita, quem é que aqui lembra? Nossa, aí funcionava. Podia não estar funcionando, você soprava, funcionava. Aham, sei. Então, fale isso para as crianças. Você pode trazer as imagens, como era um Atari, como é o videogame de hoje em dia. Olha como mudou, né? Mostre os brinquedos típicos também de outros países, porque a cultura ela é totalmente diferente. Então, você pode mostrar esse tipo de diferença para os seus alunos. Para eles, porque assim, gente, infelizmente, os nossos alunos estão muito no mundinho deles. Eles só veem fechado dentro da caixa, né? Dentro do apartamento, dentro do quarto, no celular. Então a gente precisa mostrar o mundo para essas crianças. Depois que você fez isso, o que você vai fazer? Faz uma votação com as crianças de quais os brinquedos de antigamente que eles mais gostaram. Vocês vão entender por que de antigamente, né? O que eles gostariam de fazer. Claro, faz o brinquedo atual, você pode fazer aí 2 gráficos, por exemplo, com cartolina. Coloca uns brinquedos de antigamente e o outro gráfico com brinquedos atuais. Por quê? Porque nós vamos, depois que fizer esses gráficos, fazer uma atividade. O gráfico, a gente já começa a trabalhar desde pequeno. Ó, aqui, inclusive, tem, ó, tá vendo aqui, ó? Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Expressar medidas, peso, altura, etc., construindo gráficos básicos. Então, você vai construir o gráfico com eles dos brinquedos preferidos para atingir aquela habilidade que tem ali, tudo bem? Depois que vocês construíram este gráfico, vocês vão para o dia 2, porque isso aqui vai tomar bastante tempo. Ó, a pessoa já vai ter ido falar, ou você tem mostrado, né? Os slides, depois você vai construir o gráfico. Então, gente, é um tempão que a gente demora, principalmente se for na educação infantil. Agora, no dia 2, nós vamos produzir os brinquedos que eles mais gostaram. Claro, de acordo, né, com a disponibilidade do material que você tiver aí. Gente, inclusive no ensino fundamental 1 é tranquilo você produzir isso aqui com eles. Eles adoram produzir brinquedos, né? E não precisa ser apenas na aula de arte. Pode ser na aula das regências mesmo, comuns, matemática, língua portuguesa. Não tem problema, porque tudo isso aqui, além de você trabalhar as habilidades manuais, você pode trabalhar matemática, ó. 3 aqui daqueles malabares, tá vendo? O carrinho, quantas rodas tem o carrinho. Aqui, ó, jogo da velha. Então, tudo a gente vai trabalhar com as cores. Isso aqui, gente, é bolinha de sabão. É muito legal. É uma garrafa PET com meia. Então, a boca da garrafa PET, você vai soprar, tem uma meia aqui, você coloca água com detergente e sai desse jeito. É muito interessante. Aqui é uma casinha com 1 litro de água sanitária. Aqui é um barquinho. Então, tudo aqui você pode produzir. Eu tenho outras ideias aqui, olha. Esse aqui também você pode produzir tanto com os pequenos quanto com os maiores. Que, ó,
é o cai não cai, né? Dessas duas maneiras. Tem aqui com bolinhas de gude e tem aqui com tampinhas de garrafa e as varetinhas. Aqui é palito de sorvete, tá vendo que colocou, então vai tirando, vai fazendo aqui, muito legal. Boliche e outro carrinho, aqui é aquele de jogar, né, para você acertar ali no lugar. E aí você vai usar a sua imaginação, a sua criatividade para fazer as atividades com as crianças. Eles amam. Isso aqui, gente, vai amanhã ou a tarde inteirinha para vocês fazerem. Tanto que nós já vamos agora para o nosso terceiro dia. Mas olha só, eu parei esse vídeo aqui porque eu quero falar para vocês que se você precisa fazer uma aula diferente, se você quer ter o domínio da sua sala, diminuir a agitação da sua sala de aula, trazer os seus alunos para você, cumprir o seu plano de aula, não depender de ninguém para trabalhar com a tecnologia da educação. Então, eu convido você para conhecer o novo curso, gente, que eu fiz com muito carinho. Fiz para mim, mas agora eu quero que vocês conheçam este curso. É o curso de como criar atividades pedagógicas. Eu vou deixar o link aqui abaixo e eu gostaria que vocês participassem desta comunidade. Então, bora voltar para o vídeo. Hoje nós vamos conversar de um assunto muito especial com as crianças, que é sobre o direito que elas têm. Por que nós vamos falar sobre isso hoje? Porque muitas crianças sofrem certos tipos de violências dentro de casa. Então, nessa aula, você pode sim instigar as crianças a falarem sobre isso, estimular. Então, você vai fazer uma roda de conversa com essas crianças. Se for no ensino fundamental, não tem jeito de ser roda, porque a gente tem 30, 40 alunos dentro de uma sala. Na minha sala, não tem como fazer roda. Então, a gente fica nas fileiras mesmo, normais, ou então faz até em grupo. E aí você começa a conversar sobre os direitos que eles têm enquanto ser crianças, né? Enquanto ser criança, ser adolescente. Primeiro, isso aqui tudo, gente, está nas nossas legislações, tá? Eles têm direito a lazer, à saúde, desenvolver a sua inteligência, a alimentação, fazer suas próprias descobertas, ser protegida, amor e carinho, liberdade de expressão, descanso. Então, comentar sobre os direitos das crianças, falar que nem todas as crianças têm uma infância legal, algumas não têm família, outras trabalham. A partir dessa conversa, além de você estar estimulando o seu aluno a falar, para de repente a gente saber, às vezes você não entende por que aquele aluno é tão calado, ou às vezes aquele aluno é tão agitado. Eu até comento isso nos meus vídeos aí de domínio de sala agitada, que às vezes a criança ela é muito agitada, ou ela é muito quieta, porque tem alguma coisa acontecendo em casa, né? Uma coisa é a criança ser animada, ser entusiasmada, a outra ela ser agitada demais, que prejudique ali, né, a vida dela. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo com ela. Então, se você fala esse tipo de conversa, você pode descobrir aí algumas coisas. E além do que, nessa aula nós vamos trabalhar isso. Falar com as crianças que nem todo mundo tem a infância que eles têm, que umas têm diferente das outras. Algumas crianças moram na rua, umas crianças precisam trabalhar. Mostra até, se você quiser, fotos, gente, daquelas crianças que, para bem chocar, trabalhando em carvoarias, né? Aqueles lugares que fazem o nosso carvão do nosso churrasco. Então, coloque para eles assistirem e fala, sabia que essas crianças, muitas delas não estudam? Porque eles precisam, eles têm direito, né, ao estudo. Então, você tem que mostrar isso para o seu aluno, que ele tem direito a isso. Isso aqui, gente, é uma aula conversando, se não for mais, tá? E as atividades que você vai fazer nesse dia, aqui eu coloquei várias dicas, você vai escolher uma ou duas que você acha que é melhor aí na sua turma, tá? Você pode colocar folhas impressas com os direitos das crianças para fazer um portfólio. Então, você vai dar essa atividade para pintar ou atividades para escrever, dependendo da idade. E aí você vai fazer ou no caderno com eles, ou então folhas impressas para colar no caderno, ou mesmo fazer um portfólio com essas atividades. Mensagens para crianças. Eu amo isso aqui, porque todos têm direito. Então, também tem direito de expressar-se. Não é um dos direitos de aprendizagem que a legislação precisa garantir, que é expressar-se? Então, nosso aluno vai expressar-se através de uma carta. Mas como? Você pode fazer de duas maneiras.
Ou você fala para ele escrever uma carta para algum colega de sala, ou então para algum colega da escola que você queira, né? Acha melhor se você tiver essa parceria com outras colegas aí de sala, ou então para algum parente, algum colega da rua, aí é com você, o que você achar melhor para o seu aluno fazer. Se for da educação infantil, normalmente eles não sabem escrever, a não ser no finalzinho ali, mas você pode fazer com desenhos, uma carta para um amigo, tá? Se for os maiorzinhos, claro, vai precisar ser uma produção de texto. Então, você já vai estar trabalhando aí a produção de texto com eles. Nesse dia também, você pode confeccionar dobraduras, por exemplo, de crianças brincando ou brinquedos com dobradura, quem tiver essa habilidade. Eu confesso que eu não tenho essa habilidade, mas com certeza ou vocês têm alguém ali na turma. Gente, meu filho, quando era pequeno, eles faziam tsuru, sabe aquelas dobraduras japonesas, a coisa mais linda do mundo, e ele era pequenininho e fazia. Então, você vai ver aí como é melhor para você. Você também pode confeccionar trabalhos utilizando EVA para a porta do quarto dos seus alunos. Então você encontra uma imagem, eu tenho no meu blog também algumas coisas aí que você pode, alguns modelos, né, em EVA que você pode fazer alguns objetos para as crianças, fazer um quadro para colocar na porta do quarto deles, na porta da sala, não sei, né? Aí é com você. E você pode também, neste dia, realizar pinturas no rosto, tornando o ambiente alegre e divertido. Gente, isso aqui a gente não precisa ter habilidade. Eles adoram qualquer pintura que você coloca ali com o pincelzinho, com o guache. Se não tiver pincel, põe o dedo, não importa. Eles adoram, né? Lembre-se, por que a gente vai fazer tudo isso aqui? Porque eles têm o direito do lazer, o direito de se divertir. Nesses dias aqui, gente, é muito gostoso. Dando continuidade aqui no nosso quarto dia da Semana da Criança. Gente, é uma dica, você pode fazer um piquenique com os seus alunos. Eu coloquei aqui algumas fotos que eu encontrei na internet de algumas pessoas que fizeram, né, piquenique. Se você não tiver como sair da escola com os alunos, gente, faz um piquenique lá, não sei, no lado de fora, mas que não seja onde eles já têm o costume de lanchar todos os dias. Então, precisa ter uma toalha no chão, coloca eles sentadinhos. Você pode pedir, né, para os pais levarem as coisas, né? Naquele dia, cada um traz aí um prato de doce ou salgado ou um refrigerante. Você pode ter distribuído no dia anterior quem vai trazer o quê. O importante é que você tenha um dia diferente, que não seja lá onde eles costumam lanchar. Gente, pode ser até dentro da sala de aula, mas que eles coloquem uma toalha no chão, um lençol, para eles sentarem e fazer o piquenique. Se você tiver uma árvore, vá para debaixo da árvore. Você pode fazer também outro tipo de passeio, mas isso você já tem que começar a programar desde já, né? Num parque, alugar um pula-pula para eles. Esse dia tem que ser um dia divertido. Eu trabalhei numa escola que eu achei muito bacana. No dia eu estava lá na Semana da Criança. A diretora, ela alugou aquele escorrega, sabe, de lona para as crianças e um pula-pula e fez algodão doce, contratou uma moça do algodão doce, pipoca para as crianças. E foi muito legal. As crianças amaram e era o dia delas. Claro que se você for alugar isso aqui, por exemplo, tem que ter toda uma conversa com a sua coordenação, tem que fazer uma vaquinha aí com as outras professoras, apesar de não ser tão caro. Mas inclusive que eu já até disse num vídeo que professor não tem jeito, sempre vai tirar um dinheirinho do próprio bolso, gente, não tem como. Então faça um dia bem divertido aqui no penúltimo dia de aula, tá? Você pode também deixar esse dia, né, para ser o último dia de aula, que eles já saem ali todos, eles vão sair suado, todo sujo de tudo que pode imaginar, desde comida, roupa, tudo, mas é muito bom, muito gostoso. E aí no último dia, você pode escolher algo desse aqui tipo para fazer. Então você pode inverter de repente, né, no quarto dia da semana, colocar um filme coletivo com pipoca, contar e recontar histórias, começo, meio e fim, fazer um teatro de fantoches, realizar dramatizações, envolver diferentes histórias. Você pode fazer isso aqui com as crianças ou as próprias professoras fazendo um
Teatro, gente, faz um teatrinho entre vocês aí sobre a Semana da Criança, como é importante eles estarem na vida da gente ali, porque se não fossem eles, primeiro, a gente não seria professora e segundo, a gente não teria o nosso salário, né? Então a gente tem que valorizar os nossos meninos, porque é com eles que a gente paga as nossas contas e que a gente tem aí o nosso futuro financeiro, né, gente? Então, pode fazer isso no dia anterior. Você pode fazer as duas coisas, por exemplo, um filme coletivo e um teatro com as crianças. E no último dia, alugar tudo aquilo que eu falei, ou então, né, fazer um piquenique com as crianças. Então, era sobre isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei aqui, eu vou deixar 2 planos de aula que tem outras dicas de atividades. E vocês podem assistir o vídeo se vocês gostarem de adaptar para a Semana da Criança. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.